A modalidade escrita da língua inglesa é marcada pela presença de muitos sintagmas nominais complexos, com muitos modificadores. Então, isso significa que na sua prova discursiva de inglês, você provavelmente vai sentir a necessidade de escolher muitos adjetivos para modificar os também muitos substantivos que você vai utilizar no seu texto. No entanto, para escolher um adjetivo, não basta saber o seu sentido. É preciso ter uma série de cuidados ao utilizar adjetivos na nossa prova, e é sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. No último vídeo aqui, eu comecei a conversar com você a respeito dos substantivos, como os substantivos são pervasivos na modalidade escrita da língua inglesa e como os substantivos são, de fato, a classe de palavras mais utilizada na nossa composition, né, na prova discursiva de inglês. Na modalidade escrita da língua inglesa, a gente usa muitos sintagmas nominais complexos, né? Ou seja, estruturas em que existe um substantivo que é o núcleo da estrutura, mas esse substantivo tem pré-modificadores, pós-modificadores, complementos, determinantes, etc. Quem é meu aluno do CACD Advanced Steps estuda comigo a estrutura do sintagma nominal logo no comecinho do nosso curso. Entre os pré-modificadores dos substantivos estão os adjetivos. Então, se você vai escrever muitos substantivos na nossa prova de inglês de segunda fase, é importante que você pense como você vai adjetivar esses substantivos. Quando a gente escolhe um adjetivo para modificar um substantivo, a gente não pode pensar só no sentido desse adjetivo. A gente tem que ter algumas outras preocupações ao fazer essa escolha. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre 4 preocupações que é importante você ter quando você está estudando adjetivos no seu banco de palavras. Isso para te ajudar a evitar penalizações quando você estiver desenvolvendo os seus sintagmas nominais na prova discursiva de inglês. Um primeiro cuidado que você precisa ter ao estudar adjetivos para a nossa prova discursiva e ao usar os adjetivos na nossa prova discursiva é com colocações. A gente nunca escolhe um adjetivo simplesmente por causa do sentido dele. A gente precisa pensar se aquele adjetivo forma de fato uma combinação convencional de palavras com o substantivo que a gente já sabe que a gente quer usar ali no nosso texto. Então, se eu vou usar o substantivo war e eu quero modificar esse substantivo, né? Enfim, colocar algum adjetivo para modificar esse substantivo, para escolher esse adjetivo, não basta eu pensar num sentido, eu preciso pensar quais adjetivos de fato formam colocação com war, quais formam combinações idiomáticas, né, convencionais de palavra com war. Então, se você pensar bem, quem te fala quais adjetivos você pode usar no seu texto é o substantivo war. É importante conhecer, nesse exemplo que eu estou dando, né, os colocados frequentes do war para na hora da prova você conseguir escolher um adjetivo que de fato forma colocação com esse substantivo que você está utilizando. São muitos os erros na nossa prova referentes a adjetivos que até fazem sentido no contexto, mas que não formam colocações com os substantivos que eles estão modificando. Veja aqui comigo essa reprodução aqui desse trechinho dessa prova que o candidato ou a candidata escreveu. Technological advances over the past few decades have had groundbreaking consequences. E aí continua o texto. Veja que o examinador circulou essa colocação, porque essa colocação não é convencional na língua inglesa. Ah, professora, mas aqui, né, imaginando uma explicação, eu quis dizer consequências inovadoras, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, mas não é o sentido que está sendo avaliado aqui do adjetivo groundbreaking. O que
está sendo avaliado é se essa combinação de palavras é idiomática. Essa é uma visão de linguagem que permeia a atuação da banca na nossa prova. Então, groundbreaking consequences não é uma combinação usual, convencional de palavras. Então, muito cuidado ao usar um adjetivo. Para qualificar consequence, para modificar consequence, é preciso escolher um adjetivo que de fato forme colocação com consequence. Sempre importante lembrar aquilo que diz o John Sinclair, né, num livro que se chama Trusted Text. Ele diz: A language is characterized as having hundreds of thousands of meanings that are not in fact available. Né? Então, groundbreaking consequences é uma combinação de palavras que não é idiomática, né? E essas combinações não idiomáticas são penalizadas no contexto da nossa prova. Um outro exemplo que eu trouxe aqui de colocação, o candidato ou a candidata escreveu assim: For example, Syria faced an unchecked civil war, which is marked by the presence of countries. E aí continuou o texto dele ou dela. Veja que o examinador marcou o unchecked. Ah, professora, mas eu quis dizer descontrolado, fora de controle, alguma coisa assim. Ok, o adjetivo faz sentido. O problema é que unchecked não forma colocação com war. Então, toda vez que você estiver estudando um adjetivo, é importante pensar quais colocados ele tem, né, em termos de substantivos. E melhor do que isso, toda vez que você estiver estudando um substantivo, é importante você estudar os colocados, né, os adjetivos que são colocados com ele, assim você não perde pontos por colocação. Uma segunda preocupação que você precisa ter ao estudar adjetivos para a prova ou ao usar os adjetivos na prova também tem a ver com combinações convencionais de palavras, mas não no nível semântico, né? Não as colocações, e sim as coligações. As coligações são as combinações convencionais de palavras no nível sintático. Sim, os adjetivos também têm padrões, né? Por exemplo, responsável por algo, responsible for something, né? Os adjetivos também têm regências. Dependente de algo, dependent on something. Conhecer as regências dos adjetivos é tão essencial quanto conhecer a regência de um verbo, de um substantivo, né? Então veja que esse tipo de coligação de regência é importante para os seus estudos. Mas para além disso, o que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo são os padrões adjetivos, né? Os adjetivos também determinam padrões sintáticos. Por exemplo, capable, o adjetivo capable, né? Capaz, ou alguma coisa nesse sentido. Veja o erro que o candidato cometeu aqui nessa prova. The Chinese government is capable to control almost all digital information. E aí continua o seu texto. Veja como o examinador marcou como errado o to e o control, né? Capable não rege verbo no infinitivo. Capable to do something. Capable, quando é complementado por verbo, esse verbo vem depois de um of, né? Capable of doing something. Veja aqui comigo no verbete do Longman, né? Descrevendo esse adjective pattern. Capable of doing something. Having the qualities or abilities needed to do something. Veja na caixinha grammar aqui comigo. You say that someone is capable of doing something. He is capable of doing it by himself. Ele é capaz de fazer isso sozinho. Don't say he is capable to do it by himself. Por que está errado? Porque esse é o padrão do capable, né? Os adjetivos também têm patterns, né? Eles também determinam padrões sintáticos, assim como os substantivos, como eu comentei no vídeo passado. Então, quando você estiver estudando adjetivos, além de estudar as colocações, também é importante estudar as coligações, anotar coligações de regência, adjective patterns no seu banco de palavras. Agora, um terceiro cuidado que é importante ter com relação aos adjetivos é um cuidado morfológico. É sempre importante saber como que é a forma comparativa e superlativa do adjetivo que você está estudando. São muitos os erros que os candidatos cometem utilizando adjetivos de alta frequência da língua inglesa por não saber ou na hora não se lembrar
como funciona a forma comparativa daquele adjetivo. Por exemplo, tirei esse erro aqui do meu corpus. Veja aqui que o candidato escreveu assim: Push for a more fair and representative world order. A forma comparativa do representative, de fato, é more representative, mas a forma comparativa do fair se dá por inflexão, né? Fair é a forma absoluta do adjetivo fair e a forma comparativa é fairer, né? A gente adiciona um ER no finalzinho ali da palavra. Outro erro de candidato em situação de prova. A comprehensive reform will be empowered by a more vast range of countries. Veja o erro aqui no more vast. Vast também é um adjetivo que tem sua forma comparativa formada por inflexão, vaster, né? Então veja como quando a gente estuda adjetivos, a gente também tem que se preocupar com morfologia, e isso é algo que você pode também anotar no seu banco de palavras. Essa informação morfológica sobre os adjetivos pode estar ali na sua coluna de usage ou então em algum outro lugar dos seus cards, né, dos seus flashcards ou da sua planilha de vocabulário. E o quarto cuidado que eu quero mencionar aqui com relação aos adjetivos é um cuidado ortográfico. É muita atenção para essa questão dos proper adjectives, né? Na língua inglesa, a gente fala não só em substantivos próprios, mas também em adjetivos próprios, né? Adjetivos que derivam de substantivos próprios são grafados com a inicial maiúscula. Se você é meu aluno do CACD Step by Step, a gente aprende isso logo no comecinho do curso, na aula 2. Veja aqui esse erro desse candidato em situação de prova. Machado de Assis' predecessors tried to understand Brazil through European eyes. Ué, professora, tá errado o European? Sim, tá errado, porque essa letra E que inicia a palavra European devia ser maiúscula, porque European, que é um adjetivo aqui, é um proper adjective, né? Deriva de um substantivo próprio, então deve ser grafado com o inicial maiúscula. É muito importante conhecer os proper adjectives, são muitos os erros de ortografia nas provas dos candidatos relacionados a adjetivos que deveriam estar grafados com a inicial maiúscula e não estão. Então, muito cuidado também no estudo dos proper adjectives no seu banco de palavras. Chegamos ao fim desse vídeo dessa semana. Na próxima semana eu continuo falando sobre classes de palavras e a gente vai falar sobre os verbos. Cuidados que é importante você ter ao estudar verbos para o CACD no seu banco de palavras. Até lá!